Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de biologia do site quadro.com.br. Olá também para quem nos assiste através do YouTube. Hoje nós vamos falar sobre glicídios, que são moléculas aí mais conhecidas como açúcares ou carboidratos. Essas moléculas são compostas principalmente por carbono, hidrogênio e oxigênio e classificadas em três classes diferentes: monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Os monossacarídeos são glicídios menores que possuem entre 3 a 7 carbonos em suas moléculas e são classificados de acordo com esse número, recebem um nome de acordo com o número de carbonos que eles possuem. Então, nós temos as trioses, com 3 carbonos, as tetroses, com 4 carbonos, as pentoses, com 5 carbonos, as hexoses, com 6 carbonos, e as heptoses, com 7 carbonos. As pentoses aí mais conhecidas, elas compõem as moléculas de DNA e também de RNA, a desoxirribose e a ribose. E a hexose mais conhecida de vocês é a glicose. Os disacarídeos já são moléculas maiores que nascem aí da união de dois monossacarídeos. Então, quando eu tenho a união de duas moléculas de monossacarídeos, eu tenho a formação de um disacarídeo. Os disacarídeos mais conhecidos são a maltose, que é a união de duas moléculas de glicose, a sacarose, onde tem a união de uma molécula de glicose e uma de frutose, que são duas hexoses, e a lactose, que também é formada pela união de duas hexoses, a glicose e a galactose. A sacarose é o açúcar das plantas, né, das frutas, e a lactose é o açúcar do leite. E temos também os polissacarídeos, que nascem aí da união de mais de três, né, de vários monossacarídeos, tá? Eles formam, não vou dar um número, tá? Então, eles formam uma estrutura, uma molécula que é um polímero, que é caracterizada como polímero, e a característica principal dos polímeros é que eles são formados por vários monômeros, pela união de vários monômeros, que são moléculas menores que se repetem ao longo de uma cadeia. Os principais polissacarídeos que nós conhecemos são o amido, o glicogênio e a celulose, ok? Depois nós vamos falar novamente nesses nomes aqui quando nós formos falar em funções. E como que se dá a união desses monossacarídeos? Através de uma ligação que é chamada de ligação glicosídica. Então, eu tenho aqui dois monossacarídeos, tá? Especificamente aqui duas moléculas de glicose. E ao se aproximarem, né, essas moléculas de glicose uma molécula vai perder o átomo de hidrogênio e a outra molécula vai perder, que é a hidroxila, e vai ocorrer a união das duas moléculas através desse átomo aqui de oxigênio da hidroxila que perdeu o hidrogênio. Então, eu tenho aqui, ó, a ligação que é a chamada ligação glicosídica. O hidrogênio e a hidroxila que foram liberados vão formar uma molécula de água, tá? Então, a ligação glicosídica acontece com a perda de uma molécula de água, ok? E as funções? As principais funções dos glicídios, dos carboidratos, são as funções energética e estrutural, tá? Como função energética, né? Nós temos aí a molécula de glicose, que é um monossacarídeo, ela oferece energia de forma rápida para o organismo, por ser uma molécula pequena e fácil de quebrar. E nós temos também uma reserva energética, né? É possível reservar energia, e as duas moléculas que são capazes aí de atuar como reserva são o amido e o glicogênio, sendo que o amido é reserva dos vegetais, né, localizado aí, por exemplo, nas raízes, como a mandioca,
e nos caules, como por exemplo a batata, né? E o glicogênio, que é armazenado no fígado de animais e também é armazenado por fungos. E tem também a função estrutural. Então, por exemplo, a celulose, ela é a molécula que compõe a parede celular das células vegetais. Então, a celulose é um exemplo de carboidrato com função estrutural. Ela compõe a estrutura do corpo de um ser vivo, ok? Bom, espero que vocês tenham compreendido. Assistam aí as outras aulas no site quadro.com.br. Não deixe de conferir também as aulas de física e matemática. Um abraço.